Abra o Evangelho de João, no capítulo 18, nós vamos ler o versículo 12. Quero que você fique comigo até a bênção final. E não saia por nada. Fique até eu dizer, pode ir para casa. Porque quando eu falar isso, você estará levando todas as bênçãos que Deus vai te entregar nessa reunião. Se você falar, não vou esperar não, vou sair antes da bênção final, eu vou falar uma coisa, você vai voltar para casa sem as bênçãos. Então fica até a bênção final, amém? Tenha temor de Deus, não saia antes da hora. E nesse momento, abra os teus ouvidos e o teu coração para a palavra de Deus. Acharam aí o Evangelho de João capítulo 18, versículo 12? Diz assim: então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Vou reler. Amarraram Jesus e o conduziram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Preste atenção, Jesus foi levado primeiramente para a casa de Anás. É sobre esse Anás que nós vamos falar agora e por que ele entrou na história. Então, eu vou ler de novo aqui, versículo 13, e você repete em seguida, cada pessoa que está comigo aqui, na Paz e Vida do Paraná. Vamos lá. E conduziram Jesus, bem alto, e conduziram Jesus, primeiramente, a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Amém? Você crê na palavra de Deus? Que na noite em que Jesus foi preso, amarraram as suas mãos, o manietaram e o levaram primeiramente na casa de Anás. Quem acredita nisso? Você vai entender quem era Anás. Por que Jesus foi levado lá primeiro? Você crê na palavra de Deus? Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando, não tenha vergonha não. Você que está de longe nos acompanhando, pela rádio, pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, junte-se a nós aqui em Curitiba, Paraná. Dá glória a Deus conosco. Aplauda e glorifica. Pai querido e Deus amado, todo o povo do Paraná está te glorificando e do Brasil também. E até fora do nosso país, pessoas te exaltam e te glorificam. Então abre o céu para receber este louvor. E sobre cada uma destas vidas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem com teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Igreja, no ano 7 da era cristã, Roma, que tinha dominado toda a Palestina, empossou como sumo sacerdote de Israel esse Anás. O nome Anás é a tradução em grego, em hebraico é Anania. E o historiador judeu Flávio Joséfo e outros historiadores também de judeus de Israel, eles dizem que na verdade o nome dele era Ananos.
Flávio Joséfo chamava Anás de Ananos. Naquele livro História de Israel, História Judaica, ele é chamado de Ananos. Então esse homem existiu. Esse Anás, assim ele é conhecido no Ocidente, conhecido no Brasil, esse Anás, ele foi empossado sumo sacerdote de Israel no templo de Jerusalém pelo governador Quirino da Síria. Roma instituiu e decretou que agora Anás era o sumo sacerdote de Israel. E ele se tornou a autoridade máxima do templo de Jerusalém, aquele templo magnífico. Isso no ano 7 desta era. Jesus ainda era criança, um pré-adolescente. Ele foi empossado ali. E ele tinha 5 filhos, que por serem filhos do sacerdote, o sumo sacerdote, não é? Os filhos também se tornaram sacerdotes. Os 5 filhos de Anás, o sumo sacerdote, os 5 filhos se tornaram também sacerdotes. E o historiador Joséfo e outros historiadores dizem que esse Anás, juntamente com seus filhos, era extremamente ganancioso e avarento. E quando ele se tornou a autoridade espiritual máxima de Israel, o responsável pelo templo, com o respaldo de Roma, com a autoridade romana, ele começou a impor uma série de achaques da população. Foi ele, por exemplo, que instituiu o comércio no templo. Ele pegou os 5 filhos e deu 5 barracas na esplanada do templo, no quintal do templo, e ali passaram a vender tudo quanto era tipo de objeto milagroso e sagrado. E aí, como toda Páscoa, multidões vinham do mundo todo para Jerusalém, ele instituiu que o dinheiro imundo dos outros países não poderia ser aceito, porque o templo era santo, e todos teriam que trocar o dinheiro mundano pelo dinheiro do templo, que era o ciclo de prata. E nesse câmbio, nessa troca, ele desvalorizava o dinheiro estrangeiro ao extremo e supervalorizava o ciclo de prata do templo e causava grande prejuízo financeiro para os pobres peregrinos que vieram do mundo todo para a Páscoa. Ele fazia isso de maneira desavergonhada, ele e os seus filhos. O peregrino que trazia uma ovelha ou um cordeiro para sacrificar na Páscoa, ele, Anás, junto com seus 5 filhos, que eram sacerdotes, diziam: esse animal é impuro, esse animal não presta, não foi aprovado para o sacrifício dos pecados. Vocês têm que comprar os nossos animais, os nossos cordeiros, que são aprovados pelo templo, são aqueles cordeiros que valem. Esse teu cordeiro não vale nada, vai lá e compra aquele nosso cordeiro. E o preço era exorbitante. E o peregrino, querendo o perdão dos pecados, fazia o que o sumo sacerdote Anás e os seus 5 filhos sacerdotes impunham. A pessoa queria o perdão dos pecados, ia lá e comprava um cordeiro fornecido por eles, por um preço aviltante. Era uma exploração. O que eu faço com o cordeiro que eu trouxe de lá da Galileia? Esse teu cordeiro não vale nada. Deixa ele aí no templo de oferta. Aí o sujeito deixava o cordeirinho, eles levavam lá para trás, davam um banho nesse cordeiro que eles tinham rejeitado e colocavam ali, junto com os cordeiros aprovados para serem vendidos por um preço exorbitante. Era uma coisa maligna. Eles exploravam até os outros sacerdotes. Tudo era comércio ali, tudo era lucro. Não havia mais
motivação espiritual na Páscoa. Tudo era dinheiro, tudo era lucro. Esse Anás, também chamado de Ananos pelos judeus, ele não valia absolutamente nada. Ele abusou tanto, que Roma ficou indignada. E aí o novo procurador da Judéia, chamado Valérius Gratus, um general romano, destituiu Anás e os filhos daquele ofício de sumo sacerdote. Destituiu, porque a corrupção era muito grande no templo, até Roma ficou com vergonha. Valérius Gratus destituiu Anás e seus filhos, não são mais sumos sacerdotes, e Valérius Gratus, o general romano, empossou no lugar de Anás o Caifás, chamado José Caifás. Empossou José Caifás. A princípio, Anás perdeu o poder, as regalias, a boquinha, porque ele era muito rico, ele enriquecia explorando o povo. A princípio ele perdeu a boquinha, mas como ele era um sujeito maligno, ele tinha também, além dos 5 filhos, ele tinha filhas. Ele fez com que uma filha dele se casasse com Caifás, e aí ele voltou ao poder através desse casamento. Por isso que a leitura que eu fiz para você diz que conduziram Jesus primeiramente a Anás por ser sogro de Caifás. Percebeu a jogada do Anás? Para continuar desfrutando dos privilégios financeiros do templo, ele fez com que a filha dele casasse com um novo sumo sacerdote, chamado José Caifás, e assim ele manteve aquelas regalias e os privilégios. E continuou o comércio no templo de Deus. O comércio foi até ampliado. Apesar dele ter sido destituído no ano 16 e o Caifás ter sido empossado naquele mesmo ano, ele voltou ao poder e ampliou os achaques, o comércio. Continuou a exploração. E Caifás também foi se corrompendo, porque a riqueza era muito grande. Caifás também ficou obcecado pelo dinheiro, pelo poder, pela exploração. E ali virou uma quadrilha dentro do lugar mais espiritual da terra, que era o templo de Salomão. Quando Jesus começou a pregar, ele foi para Jerusalém. Você sabe qual foi o primeiro ato público de Jesus quando chegou lá no templo? Ele entrou na esplanada, onde ficavam até os estrangeiros, era permitido ali. Era onde também ficavam as barracas dos filhos de Anás, aquele camelódromo que eles tinham feito, as barracas dos cambistas, os cercadinhos com os animais para o sacrifício. Jesus, quando entrou ali, ele ficou só olhando a safadeza, o disparate, o mau-caratismo, a exploração. Pessoas usando o nome de Deus indevidamente. Jesus confeccionou um chicote com cordas, fez um chicote. E aí ele pegou aquele chicote. Primeira coisa, ele meteu o pé nas barracas ali, nos bazares dos filhos de Anás. Ele derrubou todas aquelas barracas. Ele chegou nas mesas onde o dinheiro era trocado, onde era feito o câmbio do dinheiro estrangeiro pelo ciclo do templo, a moeda de prata. E ele não quis conversa, ele foi virando as mesas, foi jogando as mesas, espalhando o dinheiro pelo chão. Ele chegou lá no cercadinho onde estavam os animais, ele arrebentou tudo. Você pode imaginar Jesus furioso? Jesus descontrolado, aparentemente descontrolado. Quem olhasse e falasse, esse homem é louco, não chega perto não. Ele quebrou tudo, ele virou tudo, ele arrebentou tudo e desceu o chicote. Diz a palavra que ele desceu o chicote em todos os que vendiam no templo. Ele desceu o chicote.
expulsou todo mundo e disse: está escrito, a minha casa será feita e chamada casa de oração, e vós a tendes convertido num covil de ladrões. Chamou todos eles de ladrões, pôs para fora. O pessoal assustou. Aí Jesus entra no templo, depois de ter feito essa purificação, vai lá e cura um monte de doente, cego, manco, aleijado, ressecado, endemoniado. Ele faz um monte de cura. Aí ficaram com medo de Jesus. Que homem é este? Porém, Anás, seus 5 filhos que eram avarentos, e o próprio Caifás, sabiam que Jesus tinha feito a coisa certa, mas ficaram com ódio dele. Estragou o nosso negócio, prejudicou aqui a nossa galinha de ouro. Eles ficaram com ódio de Jesus. Isso foi no começo do ministério de Jesus, quando ele tinha 30 anos de idade. E aí Jesus vai percorrer o país inteiro, vai pregar o evangelho, vai curar, libertar, abençoar, vai fazer a obra, vai dar poder para os 12 discípulos, enfim. 3 anos depois, Jesus volta para uma nova purificação do templo de Jerusalém, porque de novo estavam lá os bazares dos filhos de Anás, as mesas dos cambistas, os cercadinhos com os animais e aquela velha exploração. Aí Jesus fez um outro chicote, não mais de cordinhas não, fez um chicote para valer, e desceu o chicote em todo mundo, arrebentou com tudo, e diz o evangelho, que nessa segunda purificação, Jesus expulsou do templo não só os que vendiam, mas também os que compravam. Os que compravam, não pense que comprava dentro da igreja, no altar, como você vê hoje em muitas igrejas por aí, pastores anunciando, material no altar da igreja. Não, eles vendiam lá no quintal, e Jesus disse: a minha casa será feita e chamada a casa de oração, e não um covil de ladrões. Aí ele pôs para fora não só os que vendiam, mas os que compravam. Minha gente, por que existe esse comércio de drogas tão grande no nosso país? Os traficantes estão vendendo uma coisa ruim. Mas por que esse comércio só cresce? Porque tem compradores, porque tem usuários, e cada dia tem mais usuários. Se no nosso país todo mundo dissesse ninguém mais vai usar drogas, os traficantes iam para outro lugar vender. Por que tem comércio na casa de Deus? Os vendedores estão aí, eles querem lucro, Os vendedores são os líderes, eles querem lucro. Mas por que eles continuam vendendo? Porque tem compradores. Se você soubesse que pecado grave é esse, nunca mais você compraria qualquer porcaria dentro de uma igreja. Ah, mas é uma Bíblia que eu estou comprando. Vá comprar numa livraria, não na casa de Deus. Na casa de Deus não se faz comércio. Jesus, ele recebe qualquer tipo de pecador. É isso que me deixa admirado e me faz entender a gravidade do pecado que é o comércio nas igrejas. Jesus recebe a prostituta, o ladrão, até o homicida. Ele recebe qualquer tipo de pecador. Mas ele põe para fora quem vende e quem compra. Só para você entender como é grave esse pecado. A igreja no Brasil precisa ter temor de Deus. Paz e Vida não vende, 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 nem no quintal, nem no porão, nem em lugar nenhum. Não vende, e acabou. E não é porque a gente quer ser diferente, é porque o dono desta casa disse: a minha casa será feita e chamada casa de oração, e nós obedecemos o dono da casa. Paz e Vida não vende. Você ganhou aí o livro Jesus, tem um carimbo enorme na capa, venda proibida, este livro é um presente. É uma disfarçatez tão grande o comércio nas igrejas, que quando não tinha esse selo na capa, venda proibida, pastores mandavam
obreiros buscar livros Jesus nas nossas igrejas e vendiam nas denominações deles. Absurdo. Nós colocamos aí venda proibida para acabar com essa festa, com essa anarquia, que Jesus tem nojo. Jesus tem nojo do comércio nas igrejas. Tome muito cuidado. Nunca compre nada. E se um dia você já comprou, peça perdão a Deus com choro. Fala, Senhor, não me expulsa, não me tira da tua casa, não. Não compre absolutamente nada em qualquer igreja, nem no quintal da igreja. Eu fico com raiva até quando eles colocam um carro lá na rua, em frente à igreja, para querer vender. Eu não deixo. Se eu vejo, eu mando tirar. Se eu vejo, eu mando tirar. Então, Jesus, quando fez a segunda purificação do templo, e confirmou que aquilo era totalmente errado e foi uma vergonha, primeiro, para Anás, que era o antigo sumo sacerdote, e para Caifás, que era o atual sacerdote, e para os 5 filhos de Anás. Eles ficaram com ódio e decidiram matar Jesus. Foi isso que motivou esse desejo assassino de Anás e Caifás matar Jesus. Então eles prenderam Jesus e levaram Jesus primeiramente aqui, na casa de Anás. Por que levaram primeiramente na casa de Anás? Porque Anás falou para Caifás, deixa comigo que eu vou prender. Eu vou dar um jeito de pegá-lo. Foi Anás que participou da negociação com Judas Iscariotes para acertar o preço da venda de Jesus por 30 moedas de prata. Moeda do templo. Moeda da casa de Deus. Ele negociou com Judas Iscariotes 30 moedas de prata pela vida de Jesus, e Judas se deu por satisfeito com aquele preço, e o Evangelho nos diz que 30 moedas de prata era o preço de um escravo naquela época, ou seja, o Rei dos Reis foi vendido pelo preço de um escravo. E quando eles prenderam Jesus lá no Getsemane, que Judas Iscariotes deu aquele beijo falso em Jesus, e disse, é este? Porque no escuro todos eram parecidos, iguais, não podiam prender a pessoa errada, por isso que Judas beijou Jesus para identificar quem era Jesus no meio da escuridão, e os guardas o prenderam, o amarraram e o trouxeram primeiramente na casa de Anás. Agora você entende porque ele era sogro de Caifás. E aqui começou a tortura de Jesus. Anás, um sujeito venal, imprestável, um miserável, ele interroga Jesus. Jesus amarrado, ele interroga Jesus. Conte-nos da sua doutrina o que é que você prega. E Jesus disse, todos os dias eu tenho falado abertamente em público. Todos os dias eu prego nas sinagogas, que era a igreja dos judeus. Eu prego nas sinagogas e no templo. Tudo eu falei abertamente. Não me pergunte. Pergunte aos que me ouviram o que foi que eu preguei, o que foi que eu ensinei. E diz a palavra, quero que você acompanhe comigo aqui, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 22. E tendo Jesus dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim respondes ao sumo sacerdote? O Anás não era mais sumo sacerdote. O sumo sacerdote era Caifás. Mas Anás continuava com status de sumo sacerdote. E um criado, um puxa-saco desse Anás, deu uma violenta bofetada na cara de Jesus, dizendo, é assim que você fala com o sumo sacerdote? Quer dizer, você não tem educação? Querendo aparecer, né? Fazia parte da quadrilha que se beneficiava com a riqueza do templo, com as ofertas. Jesus respondeu o seguinte, versículo 23. Se falei mal, Jesus sangrando. Se falei mal,
dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Por que me feres? E aqui começa a explicação espiritual. Por que Jesus vai ser ferido agora? Brutalmente ferido naquela Páscoa e morto. Por que ele é ferido e morto? A pergunta é esta: por que me feres? Por que ele foi ferido e morto? Me perdoe se você é kardecista, mas os kardecistas dizem: ele sofreu desse jeito para mostrar como a humanidade é ruim. Não sabem de nada, não conhecem nada, nem da palavra de Deus, e nem por que Jesus foi ferido. Está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso que ele vai sofrer o castigo. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a Páscoa. Esse é o motivo pelo qual ele foi preso. Agora você já sabe das causas e do porquê. As causas humanas e o porquê de Deus. Agora você já sabe. Então chegou o momento de você tomar uma decisão na sua vida. O que você quer fazer de Jesus? Como vai ser o teu relacionamento com ele agora? Esse criado que esbofeteou Jesus teve um relacionamento raso. Apesar do contato que ele teve com o Senhor, ele não foi salvo. Anás está queimando no Hades até hoje. Caifás também. Pôncio Pilatos também. Todos esses. Mas Jesus, preste atenção, Jesus Cristo foi morto por esses covardes, por esses mentirosos, por esses aproveitadores, por esses que só queriam o prazer desta vida. Jesus foi assassinado por eles, mas era tudo um plano de Deus. Por que ele estava sendo ferido? Para levar sobre si todas as nossas transgressões e todas as nossas iniquidades. Ali mesmo Isaías diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu caminho, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Como um cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro, e como ovelha diante dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca, e ele foi cortado da terra dos viventes. Cortado. Por que ele foi cortado? Com um objetivo: levar os nossos pecados com a sua morte e ressuscitar para escrever o nosso nome no livro da vida. Jesus morto jamais poderia escrever o nosso nome no livro da vida. Jesus apenas morto na cruz seria uma tragédia. Mas a grande maravilha é que ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Hoje mesmo, ele pode escrever o teu nome no livro da vida. Como é que você quer Jesus? Todos em Israel não creem em Jesus. São pouquíssimos que creem. Mas você vai em Israel, seja em joalherias ou em qualquer lugar turístico, você vai encontrar uma grande variedade de souvenirs falando de Jesus, fabricados por judeus que não creem nele, mas que lucram com a morte dele até hoje. Lá em Israel, Jesus praticamente é uma heresia, mas eles se aproveitam para ganhar dinheiro com Jesus. Estou falando francamente.
Que tipo de relacionamento você quer ter com Jesus? Um relacionamento só superficial e que satisfaça suas bênçãos materiais, apenas só isso? Ou você quer que Jesus Cristo faça valer na tua vida o seu grande sacrifício por você, derramando todo o seu sangue, sofrendo tanto daquele jeito, para que hoje você tivesse todos os seus pecados perdoados, para que hoje você tivesse o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Que Jesus você quer? O Jesus histórico ou o Jesus Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Aquele que muito breve vai voltar. Eu não tenho dúvida nenhuma, igreja. Quanto mais eu vejo a iniquidade se multiplicando no mundo todo e até no nosso país, quando eu vejo tanta iniquidade, eu sei que Jesus está às portas, está mais próximo do que nunca, e a humanidade cochilando. Hoje Jesus quer de você um compromisso para valer, que respeite a sua casa, que não compre absolutamente nada e nem venda nada em qualquer igreja, seja qual for, nem no quintal da igreja, nada. Jesus quer um relacionamento com você, onde a tua comunhão com Ele seja mais poderosa do que qualquer outra coisa, onde você creia que Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou para poder escrever o seu nome no livro da vida. Como Ele está vivo, Ele pode escrever o teu nome. Pastor João Ribeiro, eu quero que Ele escreva o meu nome no livro da vida. O que eu tenho que fazer? Você tem que receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você tem que levantar a tua mão e falar: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero que Ele seja o meu Salvador, o meu exclusivo Salvador. Eu quero o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí o teu nome será escrito lá. E no dia do juízo final, que já foi visto como será, porque João viu e escreveu no livro de Apocalipse, todos irão comparecer diante do grande juiz. E serão abertos os livros das obras, e a sua vida estará lá em detalhes, nada escondido, nada oculto. E pelas obras todos serão julgados e condenados. Pelas obras todos serão julgados e condenados. Mesmo que tenha sido um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, pelas obras ninguém se salva. Pode ter sido a pessoa mais caridosa do mundo, pelas obras ninguém se salva. Pelas obras todos serão condenados. Por isso que o julgamento vai começar com os livros das obras. Há um livro lá com o teu nome, com a tua vida. O livro das tuas obras. Para o teu nome estar no livro das obras, você não precisou fazer absolutamente nada, bastou nascer. No momento em que você nasceu, foi aberto um livro das obras com o teu nome. Você não precisou fazer nada para ter o seu nome no livro das obras, bastou nascer. Aí todos condenados pelas obras, e diz o livro de Apocalipse, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. O livro da vida, só tem um livro da vida. E todo nome que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então teu nome, ele tem que estar no livro da vida. Porque no livro das obras já está. E o livro das obras te condena, você não escapa. Mas se o teu nome estiver escrito no livro da vida, Deus vai dizer o seguinte: toda iniquidade que esta pessoa praticou na terra, desapareceram quando ela entregou a vida para o meu filho Jesus, e o seu nome foi lavrado no livro da vida. Ele levou todas as nossas iniquidades. E aí o nome que estiver no livro da vida não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Toda a igreja fique de pé. Só Jesus pode escrever o teu nome no livro da vida.
É muito importante que o teu nome esteja lá e você tenha certeza que o teu nome está lá. Você tem que sair daqui hoje com a certeza de que o teu nome está escrito no livro da vida. Então eu vou fazer esse convite, é simples assim. Bastará você erguer a mão e nós vamos orar. E o teu nome na mesma hora vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro, pelo próprio Cordeiro. Então eu pergunto aqui, hoje, tão importante isso para você, tão importante. Quem aqui quer o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Todos que querem, erga a mão direita assim bem alto, começa assim, erguendo a tua mão, isso, erga a tua mão, todos que querem. Agora todos que ergueram as mãos de lá de trás, daqui do lado, do outro lado, no meio das fileiras, peçam licença e venham aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá, vem para cá. Hoje o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. O nome que estiver escrito no livro da vida do Cordeiro não entrará em condenação, mas todo nome que não estiver no livro será lançado no lago de fogo e enxofre, e essa palavra não vai mudar. Os costumes no nosso país podem mudar, as leis no nosso país podem mudar, mas essa palavra não vai mudar. Quem não for achado o seu nome no livro da vida do Cordeiro vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Não pense que Deus vai fazer uma nova Bíblia para se adequar aos teus costumes. Entrega a vida para Jesus. Entrega a vida para Jesus. O Brasil, os nossos legisladores e até o nosso judiciário cria jurisprudência e leis para se adaptarem aos novos tempos, aos novos costumes. Deus não vai mudar a palavra dele para se adaptar a ninguém. Quer ir para o céu? Entrega a vida para Jesus. Quer ir para o céu? Teu nome tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Você está sentindo o desejo de vir aqui para frente? Por que não veio? Satanás, solta esta pessoa. Solta essa pessoa, demônio. Não retenha ninguém não. Você está com desejo de vir aqui para frente? Hein, meu amigo? Hein, minha amiga? Então aproveita e vem agora. Teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu quero chamar aqui todos os filhos pródigos. Quando você se afasta, você está dando liberdade, autorização e legalidade para 7 demônios, um pior do que o outro, perseguir a tua vida. Por isso que um desviado nunca melhora de vida quando ele sai da igreja. Pelo contrário, só piora, volta a fumar, volta a beber, tem recaída nas drogas, volta a se prostituir, faz coisas erradas, anda com gente que não presta, está cada vez mais enredado pelo inferno. Então, filho pródigo, você que está sem igreja nenhuma, filha pródiga. Jesus disse, o que ligares na terra será ligado no céu. Filho pródigo, filha pródiga, se você vier aqui para frente, eu vou orar. E eu vou te ligar novamente no céu. Pastor, mas o meu nome está no livro da vida? Preste atenção. Jesus disse, quem vencer de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer que o nome do desviado, ele é riscado do livro da vida. Vai continuar riscado? Ou você vai querer que o teu nome volte a ser escrito no livro da vida? Então você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, todos, filhos pródigos, filhas pródigas, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente e pedir para Deus, Senhor, escreve de novo o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E não permita nunca mais que o meu nome seja riscado do teu santo livro. E se tem mais alguém com desejo de vir, venha. Se o Espírito Santo está dizendo vem, não fique onde está. Venha aqui para frente. Eu quero chamar todos que nesse final de tempos que a humanidade está vivendo, por causa de tanta luta, problema, perseguição, sofrimento, estão esfriando na fé. De ver tanta iniquidade na terra, o amor está esfriando. Hoje até os salvos estão dizendo pena de morte.
Matem esses miseráveis. Porque a vida não está valendo mais nada no nosso país. O amor está esfriando de uma tal maneira que até os salvos estão pedindo pena de morte. A iniquidade se multiplicou demais. E junto com essa iniquidade, Jesus disse, o amor vai esfriar. Pastor Jorimbe, eu sinto muitas vezes vontade de desistir, de abandonar tudo, de largar tudo, de não vir mais para a igreja. Não tenho mais vontade de orar, de jejuar, de ler a palavra, de estudar, de evangelizar, de trabalhar. Eu estou esfriando. Então sai do teu lugar e vem aqui para frente. Vem para frente, vem para frente. Vamos orar para você. Vamos orar para você receber o fogo do Espírito Santo. Voltar para casa hoje com aquela alegria da salvação. Voltar para casa na alegria do primeiro amor. A pior coisa que pode acontecer com o salvo é esfriar. Outra coisa que está acontecendo nesses últimos dias. Quando uma pessoa está fria, a gente mostra para ela e ela reconhece que está fria. Quando uma pessoa está quente, a gente sabe que ela está quente, não é? Porque ela é firme, ela é vibrante, ela vai para a igreja, ninguém precisa mandar, ela está ali atuante, trabalhando, evangelizando, cooperando. Quando ela é quente, a gente só de olhar sabe. Então dá para ver claramente quem é frio e quem é quente. Agora o morno, ele pensa que é quente. O morno, ele ora mais ou menos, ele vai mais ou menos para a igreja, ele lê a palavra mais ou menos, ele jejua mais ou menos. O morno está desse jeito. Mas ele pensa que é quente. E a pior coisa que pode acontecer com um salvo é ele ser morno. Porque em Apocalipse Jesus diz, tomara que você fosse frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O morno está em grande perigo, porque ele pensa que é quente. O morno está em grande perigo de ser vomitado. O que é o vômito? Quando você come uma coisa que não presta, quando tem no teu corpo, no teu estômago uma coisa que não presta, você vomita, né? Come uma ostra estragada para você ver. Você vomita. O corpo expele aquilo que não presta, o corpo expele, o corpo vomita. A igreja é o corpo de Cristo. Quando tem o morno na igreja, Jesus está dizendo, eu vou te vomitar do meu corpo. Então, não podemos ser mornos. Tem que vir na igreja quarta, sexta, domingo de manhã em jejum, domingo à noite voltar, evangelizar, ganhar almas, pregar o evangelho, ficar firme com Jesus, ler a palavra, orar, jejuar, ser quente. Então, se você diz assim, eu ando frio ultimamente, eu ando muito frio ultimamente, não continue mais frio, vem aqui para frente. Vem aqui, pastor, eu quero ser mais quente do que eu já sou, eu quero mais. Então vem aqui para frente. Pastor, eu não quero ser morno de jeito nenhum, não quero ser mais ou menos. Então vem aqui para frente. Nós não podemos ser meio frio e meio quente, porque o meio frio e meio quente é morno. Aqui está 0 grau, aqui está 100 graus e no meio está a média, está morno. Você tem que ser 100 graus. Não é bom ser frio também não, mas o frio é fácil esquentar. O problema é o morno. O morno, ele não admite que é morno. Então, em nome de Jesus, faça um exame de você. Tenho lido a palavra mais ou menos, tenho ido para a igreja mais ou menos, tenho orado mais ou menos, tenho jejuado mais ou menos, tenho cooperado na igreja mais ou menos, tenho trabalhado na obra mais ou menos. Faça um exame. Eu não quero mais ser morno de jeito nenhum, eu quero ser quente. Amém? Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV, ou pelo Facebook, pelo YouTube.
Quero falar com você que está ouvindo pela Rádio Feliz aqui em Curitiba, 92.9, São Paulo também, 92.9, em todo o país, você que está acompanhando pela rádio, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, você está acompanhando esta mensagem através do rádio. Quer entregar a vida para Jesus? Se possível, se ajoelhe ao lado do teu rádio ou ao lado do teu televisor. E se não é possível ajoelhar porque você está em trânsito, então mande um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus. E todas as pessoas que vieram para frente aqui na sede da Paz e Vida do Paraná, vamos dobrar os joelhos diante do altar. Hoje a tua vida vai ter um novo começo. E você tem que manter isso que você está conquistando agora. Todos aqui estão conquistando isso agora. Você só não pode perder. Por isso que o Senhor diz: guarde bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem que guardar a tua salvação. Judas Iscariotes seguiu Jesus 3 anos e perdeu a salvação no final. Nós não podemos seguir Jesus um grande tempo da nossa vida e no final perder a salvação. Temos que ficar firmes até o fim. Então coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Quem está à distância, ore assim também. Se você está dirigindo ou em trânsito e não pode se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração para orar conosco também. À distância também, orem comigo como estou orando com o povo aqui de Curitiba. Vamos de novo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e eu quero dizer ao Senhor que sei por qual motivo o Senhor Jesus foi ferido. Ele foi ferido pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. Agora eu sei porque ele foi castigado naquela Páscoa, porque a palavra diz: o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Agora eu sei porque eu tenho direito à saúde, porque pelo seu sacrifício ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu te agradeço, Senhor, por tão grande sacrifício, e eu quero agora a lavagem dos meus pecados pelo sangue de Jesus, e eu quero o meu nome escrito no livro da vida, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, me dá também do teu Espírito Santo e me enche da tua virtude, porque cada dia mais eu quero ser quente com o fogo do teu Espírito. Me enche, Senhor, da tua presença. Faz arder dentro de mim a chama do teu Espírito e me ajuda, Senhor, a perseverar até o fim, porque o Senhor prometeu que quem perseverar até o fim será salvo, e eu tenho direito à minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.